Olá, irmãos queridos! Estamos mais uma vez aqui reunidos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido amigo Chico Xavier. Os estudos ocorrem toda terça e quinta, aqui no nosso canal do YouTube, e hoje, dando prosseguimento, será o capítulo 53. E o título desse capítulo de hoje é Paz. Então, a paz, né, que é essa palavra tão pequena, com apenas 3 letras, mas que tem um significado muito grande, né? A paz que é tão almejada por nós, tão importante em nossas vidas e que ao mesmo tempo é tão difícil de ser alcançada. Emmanuel, no capítulo de hoje, vai nos dar a possibilidade de refletir sobre essa palavrinha, sobre a paz, que nos foi trazida, nos foi oferecida e dada por Jesus, e vai fazer um paralelo entre a interação de Jesus com seus discípulos e a nossa interação com o plano espiritual. O versículo que Emmanuel nos traz hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, e diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Essa passagem ela ocorre após a crucificação do Mestre. É um momento em que os apóstolos já estão sofrendo perseguições, né? Estão ali reunidos, a portas fechadas, fugindo, se escondendo, passando por momentos muito difíceis, sem saber o que virá, né? Após a crucificação do Mestre, né? Perderam ali o seu referencial, que era Jesus, e estão se sentindo ali desamparados e perdidos. Então Jesus aparece para eles, materializado, e traz essa frase, diz assim: paz seja convosco. E é interessante observar que aqui no versículo ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, né? Então, mais uma vez Jesus falou para eles sobre a paz. Trouxe para eles a paz. Se a gente for observar no Evangelho, é uma palavra recorrente que Jesus utiliza muito, né? Então, Jesus chega ali naquele momento de desespero e somente isso é dito: paz seja convosco. Então, Emmanuel começa da seguinte forma: muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Então, Emmanuel já começa de uma forma muito interessante, né? Ele diz: novos discípulos do Evangelho. Né? Quem são os novos discípulos do Evangelho? Somos nós nos dias atuais. E ele diz também: o intercâmbio entre os novos discípulos e os desencarnados, ou seja, o intercâmbio entre nós nos dias atuais e o plano espiritual. Né? Então ele está se referindo aqui a nós espíritas, né? Porque nós temos a prática desse intercâmbio entre os dois planos. E aí então vem a parte mais interessante, que ele diz 3 palavrinhas assim: inquieta, interroga e ansiosamente. Realmente, muitas vezes, né, no intercâmbio entre os dois planos, nós temos essa atitude ansiosa, inquieta e questionadora com os espíritos. Essa gente inquieta que ele se refere, né, e que nós também podemos nos incluir, estão ainda sem o real entendimento da finalidade desse intercâmbio. Muito presos ainda no imediatismo, presos ainda ao materialismo, né? Então, essas pessoas questionadoras ficam ainda buscando respostas fáceis para seus problemas comuns. Quantas vezes, quando nós temos a oportunidade de conversar com uma entidade, né, ali no momento de uma consulta, né, ou de uma interação mais próxima, buscamos coisas, né, respostas que facilitariam bastante a nossa vida, solucionando os nossos problemas.
Nós sabemos que nenhum espírito de grau elevado vai nos dar respostas e não vai nos dar soluções para nossas vidas, não vai interferir no nosso livre-arbítrio, não vai resolver os nossos problemas. Cabe apenas a nós a escolha de qual caminho seguir. É claro que, assim como existem pessoas de todos os tipos, existem também espíritos de todos os tipos, né? Então, em algumas situações, podemos até receber alguma orientação mais direta, né? Faça isso, faça aquilo, haja de tal forma. Mas aí, cabe a nós o crivo da razão. Kardec nos fala sobre a fé raciocinada na qual se baseia o Espiritismo, abolindo a ideia da fé cega, da fé sem questionamento. Então, que sejamos criteriosos também com as mensagens, né? O principal objetivo da espiritualidade amiga é nos ajudar no aprimoramento moral, nos incentivando ao progresso, ao aprendizado e à edificação. Jamais decidir ou interferir por nós em qual caminho ou decisão devemos tomar. E Emmanuel continua: por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Né? É interessante essa questão que Emmanuel nos traz, porque é um questionamento muito comum. Eu mesma já ouvi algumas pessoas, né, mais céticas, pessoas mais descrentes, né, questionando por que a espiritualidade não nos fornece o número da Mega Sena, por exemplo, né? Tem até uma passagem muito interessante no filme do Chico Xavier, quem já teve a oportunidade de ver deve lembrar, que o pai do Chico era vendedor de bilhetes da Loteria Federal, né? E acostumado ali com a interação tão próxima, né, de Chico com os espíritos, pede ao Chico para que os espíritos digam a ele o número que vai ser sorteado, o número que vai ganhar na loteria, né? Então, assim, existem pessoas que têm esse pensamento ainda, né? Meio que zombando, né, da espiritualidade, zombando da gente que interage entre os dois mundos, ou simplesmente porque não tem o real entendimento da finalidade dessa interação, né? Jesus mesmo, apesar de tudo que ele fez, né, de todas as curas, de todas as obras, de todas as transformações, ainda foi pedido para ele dar provas de ser o Filho de Deus, como se tudo que ele fizesse não fosse prova suficiente, tudo que ele fazia não fosse prova suficiente, né? E até no momento próximo à sua crucificação, para que ele pudesse se salvar, pediram para ele provar o seu poder, e ele não o fez, porque não era o que tinha que acontecer. Era necessário que Jesus passasse por tudo pelo que ele passou, né? Então ele simplesmente se cala e deixa o curso do destino, né? Do que haveria de ser. E Emmanuel continua: por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam um doloroso choque entre as nações? A espiritualidade não nos dá respostas prontas. Isso seria interferir no nosso livre-arbítrio. Se assim fosse, onde estaria o nosso mérito? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, tem uma passagem muito interessante com o título de Buscais e Achareis. E diz o seguinte: busca e acharás, trabalha e produzirás, e desta maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito das suas realizações, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar aos homens o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para utilização, de maneira a só ter que tomá-la nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito, Não,
Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante, afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, meus irmãos, vocês acham mesmo que a espiritualidade não ajuda na descoberta dos homens, no campo da ciência, no campo da tecnologia ou qualquer outra coisa que a gente se empenhe em fazer? Claro que sim. Mas é necessário o empenho, é necessário o esforço da nossa parte em tudo que a gente pretende fazer. Diante disso, sim, somos intuídos muitas vezes para que possamos prosseguir diante dos grandes desafios. Mas acima de tudo está o nosso esforço, o nosso trabalho e a nossa dedicação. Aí sim a espiritualidade ajuda a humanidade nas descobertas que serão benéficas para o nosso progresso. E Emmanuel continua: tais investigadores, aqui ele está se referindo a essas pessoas que questionam a espiritualidade, distanciadas das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Se nós fôssemos poupados das dificuldades, se nós não tivéssemos que lidar com os nossos erros, se tudo nos fosse dado de mão beijadas, seria impossível resgatar os nossos erros anteriores, seria impossível existir a justiça divina. Como poderíamos aprender se tudo nos fosse dado de bandeja? E é por causa dessas coisas que a espiritualidade não responde às nossas perguntas, não resolve os nossos problemas. Cabe a nós buscar a nossa evolução. Essas pessoas que pensam assim, que questionam as coisas, estão distanciadas das noções de justiça, que é a cada um conforme a sua obra. Não há progresso sem esforço de nossa parte. É claro que o auxílio virá, afinal, sabemos que não estamos sozinhos, Existe ali a lei da cooperação mútua, onde os mais adiantados ajudam os que estão ali um pouquinho para trás. Então, somos ajudados. Mas, como eu já disse, não há o auxílio sem o mínimo de esforço da nossa parte. E Emmanuel diz: aborrecem-se, ainda se referindo a essas pessoas questionadoras, comumente, com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Isso é fato. Essas pessoas questionadoras, na qual nós também nos incluímos muitas vezes, acham que espírito bom é aquele que fala o que a gente quer ouvir, não é? Agora, quando a mensagem é sobre encorajamento, sobre fé, sobre caridade, aí se torna uma mensagem chata, uma mensagem genérica, repetitiva, que fala sempre a mesma coisa, porque não disse o que a gente queria ouvir. A gente se sente ali frustrado muitas vezes. Poxa, eu vim perguntar uma coisa e falou para eu ser corajoso, para eu ter fé, para eu ter coragem, para eu ter força. Bobagem, porque a gente não queria ouvir aquilo, a gente queria ouvir outra coisa. A gente queria facilidades, A gente não queria nem ter o trabalho de raciocinar sobre a mensagem. Nossa, o que será que ele quis dizer quando ele falou tal coisa? A gente não quer ter esse trabalho, a gente quer tudo ali, mastigadinho. Mas os benfeitores, nos incentivam ao nosso crescimento moral para que a gente busque a nossa mudança interior. Por isso nos motivam a ter fé, a ter caridade, a estudar, a trabalhar, Porque essas são ferramentas que, quando são praticadas, abrem os nossos horizontes e, consequentemente, mudam a nossa vida, E aí Emmanuel diz: vejamos o mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Aí aqui Emmanuel volta lá para o versículo que ele falou lá no começo, Lembra que a gente comentou que eles estavam ali passando por um momento de atribulação, estavam sendo perseguidos e Jesus chega oferecendo para eles a paz, E ele diz assim:
Não lhe observamos na palavra, Jesus, qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus poderia ter falado tanta coisa. Imagina quantas perguntas os discípulos não tinham para fazer a Jesus. Por que Jesus tinha sido crucificado? Por que ele deixou que aquilo acontecesse, se ele era o Filho de Deus? Porque apesar deles verem tudo que Jesus viram, com certeza eles pensaram que que nunca aconteceria aquilo, né? Jesus não vai acontecer aquilo com Jesus. Diante da sua magnitude, diante do seu poder, né? Imagina quantas perguntas eles não tinham, o que estaria por vir, o que seria deles. Será que eles seriam presos? Será que eles seriam crucificados também? Eles não sabiam, estavam ali perdidos, né? Desorientados, com medo, frustrados. E aí Jesus chega e diz o quê? Paz seja convosco. Imagina se Jesus tivesse dito o que estaria por vir. Imagina se Jesus chega ali e diz, não, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser crucificados, martirizados. Será que eles continuariam? Será que eles se empenhariam na tarefa que cabia a cada um deles? Talvez não. Talvez eles se amedrontariam e fugiriam, né? Eles já estavam ali com o emocional totalmente abalado. Se Jesus fizesse revelações bombásticas, só ia piorar a situação deles. Então Jesus chega trazendo a paz, oferecendo a paz em seus corações, né? Porque com a paz em seus corações, seriam capazes de enfrentar todas as dificuldades que estariam por vir. Então, espíritos verdadeiramente superiores vão no que é fundamental para nós, que é o amor, que é a caridade, a fé e a paz interior. Por isso, muitas vezes parecem repetitivos, né? Até Jesus. Jesus estava sendo repetitivo. Quantas vezes no Evangelho ele não fala da paz? Muitas vezes. Mas a paz é fundamental, porque com a mente em desequilíbrio, com o coração em sobressaltos como eles estavam, como conseguiriam pensar? Como conseguiriam saber como agir? A gente não consegue. Quando estamos com nossas emoções abaladas, a gente não consegue pensar, raciocinar e agir com tranquilidade. Agora, quando estamos com o nosso coração cheio dessa paz, cheio de fé e de esperança, aí sim a gente consegue pensar, a gente consegue refletir e a gente consegue agir da melhor forma. E é isso que Jesus traz para nós e trouxe naquele momento para os discípulos. E é o que a espiritualidade amiga faz com a gente, né? Nos fortalece, nos incentiva, nos auxilia o tempo todo. E Emmanuel continua. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Né? Nós somos aqui muitas vezes ansiosos em saber quem fomos numa vida anterior, o que a gente fez, né? Saber como vai ser nosso futuro, né? Se vai ter um amor, se eu vou ficar rico, se eu vou conseguir um trabalho, ou se eu fui uma pessoa boa, se eu fui rica, se eu fui pobre, né? Tantas coisas necessárias, mas que a curiosidade e o nosso pensamento materialista nos fazem questionar muitas vezes. E Jesus nos mostra ali a vida eterna, né? A vida espiritual que é eterna, e nos traz a paz, que é a busca fundamental de todos nós. E isso é insuficiente para quem verdadeiramente busca a integração nos dois mundos, como diz Emmanuel, como Emmanuel nos questiona? Para que fazer questionamentos desnecessários se o fundamental Jesus já nos mostrou? Jesus já nos deu o caminho. Será que essas duas coisas que Jesus nos traz
já não são grandes o suficientes para nós? Saber que a vida prossegue, que a morte não é o fim, que precisamos praticar, mudar, né? Fazer a nossa mudança interior, né? Que devemos seguir os ensinamentos dos mestres para alcançar a paz. Tudo isso já não é coisa suficiente para a gente pensar e para praticar? Olha quanta coisa a gente tem que botar em prática e que a gente esquece e se prende em detalhes, em coisas desnecessárias. E aí ele diz: não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? O conhecimento que o Espiritismo nos traz é de grande responsabilidade para todos nós, porque a gente passa a saber da lei de causa e efeito, né? Que haverá exame dos nossos compromissos individuais, né? Que a gente vai colher o que a gente plantar, né? Sabemos também que somos seres imortais, que a morte, verdadeiramente, como a gente imagina, não existe, né? Que nosso corpo é apenas um instrumento que nos foi dado para a nossa própria evolução e aprendizado, né? Será que isso não é coisa suficiente para a gente se preocupar e para a gente pensar, refletir? Por que ainda nos prendemos buscando coisas tão pequenas, né? E deixando para trás o que realmente importa? E Emmanuel diz: trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Trabalhar e sofrer são processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esse imperativo da lei, ou seja, trabalhar e sofrer é o imperativo da lei. Com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Né? Que entendamos que tudo isso, o sofrimento e o trabalho, é um imperativo da lei e que a gente tem que ter tranquilidade, paz, não é? Para fazer o que Jesus nos desejou. Então Jesus não vem até os discípulos com revelações que com certeza não ajudariam no momento da aflição. Jesus traz a paz, pois através dela vem a tranquilidade em trabalhar e servir. Desta mesma forma, nos orienta os espíritos amigos que estão nos ajudando em nossa caminhada evolutiva, nos trazendo mensagens encorajadoras de fé, de resignação, né? E não mensagens sensacionalistas que só aumentariam a nossa aflição e ansiedade diante das provas, né, e das dificuldades que vamos ter que enfrentar na nossa vida. E aí Emmanuel termina assim: esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Então, meus irmãos, que possamos, com esse amoroso puxão de orelha que Emmanuel nos trouxe hoje, né, nesse capítulo maravilhoso, ser menos ansiosos e questionadores em nossas interações com o plano espiritual, né? Que possamos nos apegar às mensagens consoladoras e afetuosas de nossos amigos, que nos incentivam a todo tempo, né? Nos incentivam a continuar trabalhando, a continuar nos esforçando diante de todas as pedras que vão surgir no nosso caminho, né? Que tenhamos a paz de Jesus em nossos corações, pois com a paz e a fé seremos capazes de acalmar os nossos corações, serenando e aquietando a nossa mente, para que dessa forma possamos ter mais clareza, tranquilidade diante das adversidades da vida, né? Que a paz e o amor de Jesus preencha os nossos corações, nos trazendo tranquilidade em nosso dia a dia. Muito obrigada, meus irmãos queridos, pela nossa reflexão de hoje, pelo tempo aqui ouvindo essa nossa reflexão tão maravilhosa que Emmanuel nos traz. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau!